Você falou em patologia antes, né? Aí poderia até chamar de patologia alguma Sim. coisa de um projeto que a gente confere, ó, ali está com problema, então É. é uma patologia. E não, e eu falo assim, na hora que a obra começa, o projeto foi feita a conferência, tá tudo ok. Começamos a execução da obra, Isso. seja ela uma ponte ou um viaduto. Aparecem desafios, que é até uma coisa que eu conversei com o Luiz Naresi, quer dizer, que toda obra, acho que todos os engenheiros que vieram falaram sobre isso, né? Que toda obra aparece alguma coisa que você não previu na hora que você começa a construção, propriamente Chama dita. vício de construção. Chama vício de construção. É, tem muito vício de construção, né? E aí você tem... Que você aí vai já é ter na que execução. contornar já na execução. Você tem Que aí são contornar. coisas que você vai ter que contornar. É isso aí. Pensando nessas questões que podem aparecer e que terão que ser contornadas, a gente pode citar algumas que são comuns para esses dois elementos, viadutos e pontes? Ou não? Na realidade, viaduto e ponte é a mesma coisa, né? É. Porque por que chama de ponte? Porque chama de viaduto. Ponte é quando o obstáculo é rio, água. E viaduto é o contrário, não tem É água. terra, né? Dentro do centro urbano, por exemplo, é viaduto. Como no Rio de Janeiro, que tem muitos. Muitos viadutos, que também tem alguns, né? Então, o que pode acontecer tanto no viaduto quanto na ponte, né? Em termos de execução de projeto, execução de Eu acho obra. que em obras em geral, dependendo de quem está executando, ele pode ter alguma dificuldade, por exemplo, de fazer de alguma forma que está no projeto. Ele entra em contato com o escritório e fala, olha, eu prefiro, ou eu não estou conseguindo executar dessa forma, será que dá para fazer de uma forma diferente? O que a gente pode citar? Talvez alguma coisa que não foi às vezes, captado na por própria exemplo, sondagem? Às vezes, pode ser, por exemplo, às vezes não fez sondagem em todos os pontos, mas fez em alguns, aí a gente determina no projeto, a gente calcula para um tipo de estaca, um tipo de fundação. O executor chega lá na hora e não consegue executar aquele tipo de estaca porque o solo, por exemplo, tem características incompatíveis. Aí ele tem que entrar em contato com o escritório e falar, olha, aconteceu isso, eu achei rocha, achei matacão e vocês colocaram uma estaca hélice contínua, por exemplo, que ela não é adequada para isso. Aí às vezes a gente tem que adequar, alterar o projeto, mudar para uma estaca raiz, por exemplo, que seria adequada para esse tipo de solo, né? Agora, patologias, eu acho, você falou dos vícios, né? Às vezes o construtor ele não consegue executar por algum motivo. Às vezes a gente tem vigas pré-moldadas, o cara não consegue mobilizar um guindaste para içar essas longarinas, essas vigas, colocar, aí ele quer fazer escorado e não usar guindaste. Então, eu não diria que são patologias, mas são... desafios. São imprevistos que podem acontecer durante a obra que... levam a procurar o escritório para tentar alterar o projeto e adequar para a construção. Por exemplo, quando a gente compara custo, né? Você fala assim, tem uma ponte que vai ser usada viga metálica, né? Em vez de usar a viga convencional de concreto ou protendido, né? Logicamente, qual que é a vantagem? Né? A vantagem é que é muito mais rápido, né? Fazer com viga metálica. Você vai fazer um concreto armado convencional, você tem que fazer forma, demora, você tem que ter o concreto, o controle do concreto. Então, você fala assim, a estrutura metálica ela é mais cara, mas para você liberar a ponte mais depressa, se montar com viga metálica é muito melhor, muito mais rápido, né? Então, essas coisas têm que ser pensadas de acordo com as expectativas e o financeiro, né? O financeiro e todas essas importantíssimo. questões. E voltando na patologia, na parte de patologias, né? Quais que são os fatores que mais contribuem? Será que seria o clima? A gente talvez possa pensar também na própria questão da qualidade do concreto, porque a gente está falando aqui de obras mais antigas, como você citou a questão do concreto que tinha uma resistência menor do que hoje em dia, né? Certo. Então, isso... Antigamente você fazia concreto manual, quer dizer, na betoneira, né? No canteiro de obra. Depois foram surgindo as concreteiras e tudo. Mas mesmo com as concreteiras, muitas vezes acontece da concreteira fazer um concreto não adequado para aquela obra, né? Então você coloca no seu projeto que o FCK, a resistência do concreto, que é o importante dele, né?
30 MPa, 40 MPa, aí chega a concreteira, leva o concreto, demorou a lançar alguma coisa, e na hora que vai tirar o corpo de prova para analisar se está dando concreto que foi estabelecido, não deu. Deu muito menos. Deu menos do que a norma. Aí você tem uma coisa importante. Como é que você vai fazer para receber aquilo ali? Não tem outro jeito. Se você fez um cálculo de um pilar de uma ponte para uma resistência de 40 MPa e fez a análise, deu 15, deu 18, vai ter que reforçar o pilar. Isso pode ocorrer mesmo, né? Às vezes eles constroem, retiram corpos de prova para fazer os ensaios e o concreto não chegou na resistência de projeto. Então, é algo que pode ser algo... Hoje, assim, o controle é muito rigoroso também, né? É difícil acontecer isso. Mas não significa que não pode acontecer, não. Acontece. E aí você já, antes de terminar a obra, já está tendo que fazer um reforço. E quando a gente fala da importância de análise estrutural em casos de recuperação e de reforço, qual que é essa importância? Acho que ela é fundamental, né? Muito. Né? É igual o senhor Lacerda falou, quando você pega, por exemplo, uma estrutura que foi calculada para um determinado trem tipo. Trem tipo é um modelo de... uma simulação, um modelo de carregamento móvel que vai passar em cima daquela ponte. Antigamente, utilizavam-se trens tipos menores, né, uma carga menor que ia passar naquela ponte, naquele viaduto. E você tem que fazer novamente a análise daquela ponte, daquela estrutura, para ver se ela resiste, e provavelmente ela não vai resistir a um modelo de carregamento hoje. Então, a análise estrutural é indispensável, tanto para a recuperação. A recuperação tem uma coisa é a recuperação, outra é o reforço. Mas para reforçar essa estrutura, você tem que verificar novamente os esforços solicitantes nessa ponte, as tensões em geral, e encontrar uma solução compatível, uma solução adequada. E você só consegue isso através da análise estrutural.